tarde. Desculpem aí esse atraso, mas, enfim, foi um contratempo, como todo contratempo inesperado, mas vamos nós aqui, porque a causa vai valer a pena. Eu acho um privilégio absurdo o que a gente... Enfim, as presenças dessa mesa, que são pessoas que a gente só consegue reunir e escutar assim, juntos, né, em festivais e encontros como esse. São dois autores que eu acho que todo mundo que admira, que lê livros, acompanha literatura, entende a importância do trabalho que fizeram, né? Dois autores que partiram de uma realidade mais complexa, difícil, e fizeram desse lugar, né, um território de pesquisa, de expressão, né, fugindo de estruturas clássicas da narrativa, fugindo de clichês, fugindo de uma abordagem assim, né, exótica, para falar da periferia como um lugar cheio de vida e de violência também, mas falar de uma maneira original, né, associando ao texto escrito uma agilidade, né, cinematográfica, o que deu para essas obras que eles criaram uma vida, né, nos streamings, no cinema. Então, foram livros que não apenas se consagraram em clássicos já da nossa literatura contemporânea, como também foram adaptados em filmes, em produtos audiovisuais de muito sucesso. São autores muito relevantes, e a gente estava conversando um pouco antes que, quando a gente teve aquele impacto do lançamento do Cidade de Deus, que foi em 1997, o Giovanni estava com 6 anos, né? E 20 anos depois ele repetiria de alguma maneira aquele fenômeno literário, aquela surpresa, né? Então, eu acho que a gente colocar esses dois juntos é um privilégio. Eu estou muito feliz de convidar aqui para subir o querido amigo Paulo Lins e o Giovanni Martins. Você fica, então, no meio. E não, deixa... A Eliana fica aqui. E a nossa mediadora é um luxo total. Cadê ela? Muito obrigada pela sua presença, a escritora premiada Eliana Alves Cruz. Nossa, que lindo esse auditório cheio. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com 2 amigos, né? Peço desculpas pelo atraso. Eu fiz uma arte e torci o joelho. E cidades coloniais não são muito acessíveis, né? Então, é isso. Está fundo, está raso. Estou lá. Mas vim, cheguei. Primeiro, eu acho que esse tema, né, falar de periferia hoje, nada é singular no Brasil, né, no mundo, mas no Brasil, em especial, nada é singular, tudo é plural. Então, não existe periferia, são periferias, né, em cada estado, em cada cidade. Às vezes, dentro de um mesmo bairro, a gente tem comunidades muito distintas umas das outras, com características, formações diferentes. Então, é uma honra estar aqui. Todos nós aqui somos frutos da periferia, né? Eu nasci na Zona Oeste do Rio, só fui para o bairro classe média na minha adolescência. Paulo, da Cidade de Deus. O livro Cidade de Deus, a história Cidade de Deus, nasceu ali, no seio daquela comunidade, no seio de tanta coisa que acontece, daquela efervescência, primeiro com um trabalho acadêmico dele, depois ganhou as livrarias e depois as telas. E Paulo é um poeta, né? E, lendo o livro, a gente entende que ele é mais poeta do que roteirista. Paulo é um grande poeta, as imagens que ele faz, as associações, as metáforas para falar daquele lugar. É uma declaração de amor, eu acho, sabe? Apesar de todas as mazelas, e não é romantizando a pobreza, não é romantizando as precariedades do Brasil, não.
é uma declaração de amor à origem, eu acho, né? Eu enxergo isso. Giovânia, a mesma coisa, né? Fruto também de uma comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, do Vidigal, sendo que você foi para o Vidigal, né? Você veio também da Zona Oeste, ou seja, tem um movimento de migração interna que nos leva de periferia em periferia, né? Se eu for falar para vocês, eu saí de Realengo fui para Madureira, de Madureira, a gente vai assim, né? Vai andando. E autor do aclamado Sol na Cabeça, que é uma pérola, uma coisa linda, em termos de linguagem também, né? Vamos falar um pouquinho disso. Do Viápia, o romance, que foi finalista do Jabuti, enfim, só gente premiada, são maravilhosos. E eu queria começar perguntando para cada um de vocês qual a definição de vocês para a periferia. O que vocês sentem, o que vocês hoje, no passado... Bom, vamos começar com essa definição, né? Depois a gente vai para o passado, para o presente. O que é periferia para vocês? Alô? Oba! E aí, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado pela paciência. Queria agradecer também a produção e a curadoria do evento pelo convite e manifestar aqui minha alegria de estar junto com esses dois amigos queridos e referências que eu tenho. É muito bom você poder se considerar amigo de pessoas que você tem como referência e entender que a gente está fazendo parte de algo muito interessante, assim, impulsante na cultura brasileira. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Periferia, para mim, é algo inclassificável. Primeiro, porque eu acredito muito na ideia de periferia como algo sempre móvel, né? A periferia, o significado da palavra periferia, ela já aponta para uma distinção do centro. E o centro, ele não é um lugar fixo. Por mais que a gente tente criar locais que tentam se apontar como centro, a vida das pessoas mostra que isso não é uma verdade, que o centro é algo móvel. Então, eu penso muito na ideia de epicentros. E eu acho que cada periferia é um epicentro de algo muito grande, assim, e que a gente está num constante jogo de troca, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei na Flip na primeira vez, em 2015, tinha 22 anos, era um cria de Bangu, morador da Barreira do Vasco, na época. Eu era completamente periferia naquele lugar. Se eu chegasse, eu chegando ali, eu era um ser periférico, porque eu não conhecia aquele universo. O centro gravitacional daquela festa era algo que não pertencia ao meu lugar comum. Mas se eu pegasse Marcelino Freire, que estava lá, sei lá, quem estava mais na época, Karina Burr estava lá, e falasse assim, pô, bora curtir um baile na Rocinha? Aí a periferia seriam eles, porque eles estariam fora do eixo do lugar comum que eles conhecem. Então, eu vejo a periferia como essa unidade que vai estar sempre carregado de muita identidade, né? Eu acho que ter feito esse êxodo de Bangu para o Vidigal me deu muito essa noção, assim, né? Sair de Bangu, da onde eu morava, da parte de Bangu, que Bangu é um bairro enorme com mais de 300 mil habitantes, sair da parte que eu nasci em Bangu e ir para o Vidigal era uma ascensão social. Mas, para quem vivia na zona sul do Rio, ali o Vidigal era periferia, entende? Então, eu saio de uma extrema periferia, vou para uma outra, só que isso tudo muda, né? Então, até hoje eu não consigo classificar o que é isso, porque cada uma vai ter uma identidade muito particular. Por exemplo, a Rocinha e o Vidigal são divididas pelos dois irmãos, né? Qualquer pessoa que vá na Rocinha, ou no Vidigal, na Rocinha e no Vidigal, vai entender que são universos completamente diferentes, né? O Vidigal é um morro que tem muitas famílias tradicionais que fundaram o Vidigal e que tem uma coisa mais
pomposa, assim, de alguma forma, assim, uma coisa mais... Não vou usar a palavra oligarca, porque é sacanagem. Mas uma coisa meio... Tipo assim, os coroas do morro ainda estão lá, a gente conhece os fundadores do Vidigal. A Rocinha já é uma favela muito mais cosmopolita, né? Onde todo mundo está chegando, todo mundo está saindo, e é um lugar sem dono. Então, mesmo com uma pouca distância espacial, a gente já está falando de um universo completamente diferente. E eu acho muito interessante uma ideia do Nego Bispo, que ele falava, primeiro, que quilombo toda favela é um quilombo. E não é quilombo urbano, é quilombo. Só que calhou de estar na cidade. E ele falava uma coisa muito interessante, que era, o quilombo não está na cidade. O quilombo faz fronteira com a cidade. E cada quilombo opera de um jeito diferente. Quem já foi no quilombo sabe disso, né? Então, acho que é isso. Assim, a única definição que eu poderia dar da minha visão de periferia é que eu ainda estou descobrindo. Assim, e eu estou sempre mudando essa visão. Agora, por exemplo, eu cresci na época do funk. O meu sobrinho já curte trap. Então, ele já está tendo uma outra experiência estética do que morar numa favela. Então, eu acho que fazer esses 2 livros não me autoriza a ter uma definição exata, mas me mostra como alguém que está curioso e ainda instigado de descobrir o que esse território pode ter de interessante, de intenso, e o que pode ser produzido a partir disso. Paulo, sua vez. Boa tarde, um prazer estar aqui. É muito bom Feira Literária de novo, né? A gente se encontra. Tem muita gente que eu encontro só em Feira Literária, meus amigos. O Bonassi está ali, Peninha está ali, Giovanni, a Eliana Roscuz agora me entrevistando, é um privilégio, né? A gente tem uma ligação forte, e o companheiro dela trabalha comigo, a gente se fala sempre, eu estou sempre dentro da casa dele, assim, no visor, assim dentro, né? A gente trabalha junto e tal. E eu nasci no Estácio, que é berço do samba. É o berço do samba, e o João da Baiana deu o nome de Pequena África, né? Que é aquela região ali, né? do Catombi, onde tem um sambódromo ali, o Estácio, lá era tudo uma coisa só. Lá do Porto, da Pedra do Sal, era tudo uma coisa só. Então, ali, eu nasci no meio... eu quase não via gente branca quando eu nasci ali no Estácio, né? Estava ali e eu passava na Maila Serra, eu estava falando para o Giovanni agora, que eu passava assim, entrava no bar, aí tinha o Cartola, tinha Ismael Silva, tinha esse pessoal tocando no bar, e eu passava ali e vivia aquilo. Então, ali era... para mim, era Pequena África, já tinha esse nome nessa época, depois se propagou, mas o pessoal que morava ali já falava, eu era criança, eu nasci ali, fiquei até os 7 anos, e depois fui para a Cidade de Deus. E na Cidade de Deus veio a história de conjunto habitacional. Né? Aí começou com o habitacional, aqui não é coisa, o Pequeno falou assim, Zé Pequeno falou isso, eu vi ele falando isso. Não, rapaz, isso aqui é a favela, rapaz, que mora aqui é favelado, só tem favelado aqui, só tem pobre. Então, eu acho que a favela é a Senzala e a Zona Sul é a Casa Grande. Porque o pessoal só vai para a Zona Sul para trabalhar, os pobres, só vai para trabalhar, não mora ninguém lá. Valeu. E quando quando eu vim morar na Zona Sul um tempo, e quando dava domingo, depois de meio-dia, eu não via mais gente preta circulando ali. Não via mais pessoas, porque só os trabalhadores que iam para lá. E depois eu fui morar em Perdizes, em São Paulo. O meu filho foi para São Paulo, pequenininho, e foi estudar, morar em São Paulo, e eu fui morar em Perdizes, para acompanhar meu filho, porque tinha 4 anos, eu havia separado. Aí eu fui acompanhar o garotinho. Hoje está com 19, eu estou em São Paulo ainda, porque eu casei de novo com a própria Helena, que está ali.
e estou morando em São Paulo agora. Mas eu fui morar em Perdizes e acontecia a mesma coisa. Dava meio-dia de domingo, tudo fechava o comércio. Domingo não tinha gente preta, não tinha pobre, não tinha nordestino, não tinha ninguém andando em Perdizes, que era praticamente centro, vamos chamar assim um centro, né? Não era o centro da cidade, mas era o lugar onde tinha uma classe social diferente. Então, eu vejo assim nesse sentido, sabe? Onde você está ali. Eu era um estranho ali. Eu estava até conversando com a minha companheira ontem. Eu sofri racismo em Perdizes. Uma pessoa se recusou a entrar no elevador comigo. E eu já... Aí ficava aquela coisa ali e tal. Aí, quando descobriram, né, que eu tinha escrito, que eu era escritor, eu trabalhava na Globo nessa época, aí, não... Ele trabalha na Globo, aí ficava me pedindo para eu dar notícia no Jornal Nacional, imagina, eu vou me meter. Né? Aí eu falei assim, não, eu sou roteirista, eu trabalho como roteirista, eu faço novela, eu faço série, eu faço essas coisas, eu faço filme, não é isso não. Aí depois me respeitaram, mas enquanto não souberam que eu era uma pessoa conhecida, né, não me respeitavam, o que esse cara está fazendo aqui? Então, eu acho isso, a periferia é a senzala, e o centro é a Casa Grande. Mas, então, você falou aí uma coisa, né, que tem aquele famoso livro do Zuenir Ventura, do A Cidade Partida, né, ele cunhou essa expressão. Em que medida essa fratura ela é... O Giovanni falou de uma coisa móvel, né, meio fluida, que a gente não sabe bem... Né, o que é centro hoje, amanhã é periferia e vice-versa. Este lugar aqui, né, Tiradentes, de São João del Rei, Diamantina, a antiga Vila Rica, que é Ouro Preto, todo esse centro. Isso aqui era mais rico que Nova York no século XVIII. Isso aqui era o centro. Né? Olha Nova York hoje. Então, até no fluxo da história, a gente entende que isso tudo... vai caminhando, né, vai andando. Mas essa expressão cidade partida, ela é muito dolorosa, né, porque ela fala de uma fissura, de uma dor e de uma morte, de um sangue. Como é que vocês enxergam? Primeiro, assim, como isso está na obra de vocês, né, isso aparece, isso é matéria-prima do que vocês escrevem, também, não somente. Mas como vocês enxergam essa ruptura, essa fratura? É definitiva? Tem algum jeito da gente calcificar esse osso? Perguntas profundas para essa hora da tarde. Não vim aqui para facilitar a vida de ninguém. Bom, primeiro falando sobre... Quer responder primeiro, Paulo, ou não? Posso responder? Não, só para não também sair falando aqui. Eu vejo assim que a situação, né? A gente vai ver o Brasil, nós estamos em 2025, né? O tempo que a gente viveu, né, que teve... Quem foram os grandes pobres, né, do Brasil? Onde está a população pobre? A população pobre são os descendentes de escravizados, o pessoal afrodescendente, os africanos que vieram para cá, e depois foi o pessoal da seca do Nordeste, que foi para o Rio, que montaram a Rocinha, que foi para a periferia de São Paulo, lá no Tom Mano Brown, que nasceu o hip-hop, que nasceu esse negócio todo. Então, você vai estar em São Paulo, você não vê... A maioria das favelas de São Paulo são nordestinos migrados. Né? E a maioria dos pobres no Rio são pessoas afrodescendentes, pessoas pretas, pessoas negras. Né? Então, agora, nesse tempo, parece que é pouco tempo, né, esses 400 anos de escravização, nós estamos com 100 e poucos anos, né, e tal, eu acho que já teve uma evolução muito grande, porque não teve teve uma questão de guerra, teve muita guerra, os quilombos teve muita guerra, precisava ter guerra, começa lá com o Zumbi do Palmares, começa lá começa com Quendê, da Ana Maria Gonçalves, começa essa guerra, Luz Gama, que vem depois, né, depois de 300 anos aparece Luz Gama, como é o nome dele? Esqueci,
mas outros abolicionistas, né? Rebouças e tal, e vários lá, vem pessoas, tem várias pessoas brigando por isso, e o nordestino tomando conta, o nordestino também foi para a Rocinha. A Rocinha é todo nordestino. Rio das Pedras, onde que a Melissa está mandando agora, é tudo nordestino migrado, né? Então, teve essas duas núcleos da população que foram obrigar as periferias, que foram obrigar isso. Agora, já teve muito avanço. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, no filme do Valdir, nós estamos aqui. Então, por exemplo, na literatura, que eu posso falar com mais conhecimento de causa, quando eu comecei, só tinha o Hélio Semog, não tinha a Conceição Evaristo. Ela não tinha lançado o grande livro, ela estava dentro da universidade, tinha lançado o livro de teoria, mas não tinha lançado um livro como escritora. Tinha só o Hélio Semog. Ela estava no Cadernos Negros. Cadernos Negros. Aí só tinha, assim, nossa, quando eu fui assim, quando eu ia no encontro de literatura, a única pessoa preta que tinha era eu. Né? Lá a gente foi para esses festivais fora do Brasil, na Alemanha, da França, só tinha eu. Quando eu ia nos encontros, só tinha eu. O único preto é você. Ele me sacaneava. Assim, pô, qual é, negão? E tal, era o negão da coisa. Mas tudo gente boa, não era discriminando, não. Mas agora teve assim, eu acho que teve um avanço, né? Eu fiz um trabalho para a TV Globo que foi Resistência Negra, e me veio uma notificação que 71% dos ingressos nas universidades estaduais e federais, universidades públicas do Brasil, são pessoas afrodescendentes, mulheres. Isso é muito bom, né? Porque o racismo e o machismo está muito equilibrado ali. Né? Então, você vê que tem mulheres negras, pessoas negras, e as pessoas cotistas, muitas pessoas são contra as cotas, mas os cotistas são os grandes alunos, eles querem recuperar, eles entram na universidade, eles fazem isso. Né? A Heloísa Buarque de Holanda, que morreu agora, que eu chamava de Mãe Branca, que ela me colocou na poesia, a gente lançou um livro de poesia, 26 poetas hoje e tal, ela me recebia na casa dela, a gente ficava junto e tal. Ela criou a Universidade da Quebrada, né? E muita gente entrando, Então, acho que assim, na literatura, hoje, só dá nós. Né? A gente vê na literatura que era uma coisa de branco, não tinha. Aí na literatura tem tanta gente, né? Escrevendo. Eu acho que nós estamos chegando lá, e o fato de que a gente encontra... Eu era do movimento negro, quando eu comecei, e Abdias estava vivo, sabe? Eu fui lá, eu via assim, né, aquela coisa do Alélia, eu via, sabe, Januário Garcia, eu estava com 18, 19 anos, quem me levou para o movimento negro foi o Evani, Babalauê Evani Ribeiro me levou, eu estava com 17, 18 anos, comecei a frequentar, eu via, e hoje eu queria, né, que a Lélia estivesse viva para ela ver o Itamar ganhando 2 jabutis seguidos. Isso seria interessante. Gente, primeiro falando sobre a coisa da cidade de partida, né, e como isso move, né, meu trabalho, eu acho que ter nascido em Bangu e ter mudado para o Vidigal me colocou muito nessa situação assim, de observador de conflitos sociais de diferentes esferas, né? Eu acredito que a minha subjetividade enquanto leitor, enquanto jovem intelectual, foi muito pautada por essa fricção social que eu vivia, porque é muito doloroso assim, né? Ser um jovem adolescente, leitor de Machado de Assis, então você é um jovem raro. E, mesmo assim, isso não impede que a pessoa vá tirar a bolsa para você passar com a tua camisa da escola pública, ou que você vai ser abordado dentro da livraria, enfim. Então, vivia essa questão de uma fricção social muito forte, assim, e isso, com certeza, alimenta os meus 2 livros. Assim, existe uma raiva de classe muito grande nesses 2 livros, assim, que enfim,
que foi a minha forma de fazer terapia também, né? Para poder lidar com toda essa questão, assim, crescer na Zona Sul te dá uma série de vantagens, mesmo enquanto favelado. Eu, com 14 anos de idade, frequentava o cinema de arte em Ipanema. Quantos dos meus amigos de Bangu nunca foram no cinema de arte, né? Enfim. Então, te dá uma série de vantagens, mas também te dá uma série de tensões que outras pessoas estavam mais protegidas, né? Então, acho que isso fundamenta muito a minha literatura até aqui, porque eu não gosto de falar muito da minha literatura, porque eu só tenho 2 livros, de 33 anos, né, gente? Então, eu ainda espero fazer muitos outros livros. Então, acho isso bastante... que isso fundamenta. Eu acho que a gente vive um momento que é um momento muito complexo, assim, quando a gente pensa, né? Por exemplo, concordo com o Paulo que a gente teve inúmeros avanços, que a gente, inclusive, conseguiu fazer algo que deveria ser óbvio, que é ter destaque na questão dos meios de produção de histórias do país, porque se a gente nasce na fatia da população que representa a maior parte dessa população, e aí estou falando de população negra, mas também estou falando de população favelada, também estou falando de população pobre, que ganha até 1 salário ou 1,5 salário por mês. Se a gente vive essa realidade, se a gente tem acesso a essas histórias, deveria ser natural que as nossas histórias chegassem a mais gente, né? Porque a gente está comunicando com a realidade da maioria do Brasil. Então, acho que a gente conquistou vários espaços, mas, ao mesmo tempo, a gente tem taxas de mortalidade policial que batem recordes a cada ano. Assim, 2023 e 2024 foram mais de 1.600 pessoas assassinadas pela polícia só no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente vive esse período onde as coisas são muito ambíguas. Assim, uma mão te dá uma coisa e a outra corta a tua cabeça, né? Então, a gente vai ver uma presença maior de negros na publicidade, mas a gente continua vendo os mesmos trabalhadores explorados na Zona Sul, ganhando 1 salário, 1,5 salário por mês. Assim. Hoje em dia, eu moro em Copacabana, por exemplo, e um dia eu me peguei pensando que se eu resolvesse contar todas as câmeras que tem na minha rua, eu não seria humanamente capaz de fazer isso. Eu precisaria contratar uma série de assistentes. Por que existe tanta câmera na Zona Sul? Porque essas pessoas têm medo. E por que essas pessoas têm medo? Porque elas sabem que elas vivem uma vida de exceção. E não só vivem essa vida de exceção, como esfregam essa vida de exceção na cara de um monte de gente. Porque se você paga R$4.000 de condomínio, R$15.000 de aluguel e paga R$2.500 de salário para um funcionário que entra na sua casa, que vê os seus móveis, que olha a condição de vida que você tem a obrigação de estar com medo. E aí existe toda essas câmeras... Ele é muito pouco inteligente não estar com medo. Exatamente. Então, existe todas essas câmeras, existe todo esse aparato policial, e existe toda essa milícia digital que a gente vê hoje em dia em cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, que é para poder conter esse medo. Então, eu sinto que a situação é muito tensa, assim, porque, enfim, a gente continua massacrando a maior parte da população brasileira. E aí, ter figuras que vão se destacar, que vão ter bons salários, de alguma forma ameniza um pouco essa ideia, assim, né? De uns anos para cá, nasceu esse grande bordão de que a favela venceu. Mas nenhum lugar que não tem saneamento básico venceu ainda, gente. Uma pessoa ou outra saiu dali, teve ascensão social. Maneiro. Eu acho, inclusive, uma grande conquista a gente se permitir hoje isso. Né? Antigamente, se um pobre ganhava dinheiro, ele tinha se vendido ao sistema. Né? Isso era uma merda. Mas, hoje em dia, as pessoas falam, estou feliz que fulano está lá, estou feliz que fulano está ganhando bem, está com um carro novo e tal. Mas isso não garante a vitória das pessoas que trabalham ali todo dia, que estão ali no dia a dia. Então, eu sinto que a gente vive numa situação muito tensa e que... Enfim, eu sou bastante, não vou dizer pessimista, mas eu sou bastante ambicioso com o que seria uma mudança substancial na sociedade brasileira. Eu só acredito numa mudança que seja estrutural, no sentido de a gente refundar essa nação, porque o estrago que foi feito, ele não é remediável.
as feridas que a gente carrega enquanto sociedade brasileira escravocrata até hoje não são remediáveis. Então, o que o Brasil precisa é que as pessoas que estão, desde Tiradentes, Diamantina, construindo esse país, tomem lugares de poder e subvertam a ordem das coisas, porque eu vejo muito reflexo dessas pessoas que estão entrando na universidade, a partir da lei de cotas, e a literatura ter mudado tem muito a ver com isso, né? Muitas professoras e professoras de origem popular estão também se interessando por essas histórias, mas quando você vai olhar os cursos onde está o dinheiro, ainda é a mesma coisa, é 50 tons de branco. Então, a gente precisa assumir que a gente já deu errado, ou deu certo, né? Que esse projeto colonizador e destruidor e esmagador de gente já deu certo. E que, para a gente conseguir sair desse buraco, só com a construção de um novo projeto. E eu acredito nesse novo projeto a partir da criatividade de pessoas que criaram a Rocinha, que criaram o Estácio. Aí você chegou num ponto que eu queria. Viu? A gente dá uma volta. Porque, olha, eu fui, ano passado, eu tenho um livro Solitária, que as protagonistas são empregadas domésticas, e foi adotado pelo vestibular de Santa Catarina, e eu fui lá conversar com os alunos. E aí era um teatro enorme, assim, era uma igreja, na verdade era uma igreja. E aí os alunos, o auditório de uma igreja, tinha mezanino, gente pra caramba, sul, né, Santa Catarina. Então tinham 5 alunos negros que estavam lá no mezanino, aqui na plateia principal, só os brancos. E foi uma experiência tão interessante, assim, para mim, foi muito explicador do Brasil, né, em muitos aspectos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que lá, onde eu fui, tem um morro que é o Morro da Caixa d'Água. E esse Morro da Caixa d'Água é o seguinte: então, a Caixa d'Água está aqui, ela abastece a cidade, mas falta água para todo mundo que mora no Morro da Caixa d'Água. Ou seja, você convive com a água não é para você, é para quem está lá. Então, se você está morrendo de sede aqui, com a caixa d'água em cima, como se consegue criar alguma coisa que não seja revolta, que não seja dor, né? Mas a gente consegue. Todas essas comunidades, aí é que está, né? E eles estavam me falando sobre o slam, sobre a poesia, sobre a música, sobre, enfim, 1000 movimentos que acontecem dentro de uma comunidade sofrida dessas, né? E eu vejo isso em todas as coisas. Eu moro a 3 ruas do Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Então, de outubro a novembro, minha cantilena de sono foi o papapá, e um papapá diferente. Diferente, porque tem uma guerra agora, a gente aprende a identificar o som das armas, né? Então, eu já sei que não é a mesma arma. Tem uma parada Ucrânia ali, tem uma parada de drone, é um negócio muito sério. E aí, foi tão... Desculpa estar me alongando, mas eu preciso botar esse ponto, porque teve um dia que eu quase não dormi, porque eu ligava o som, esse som, quando ele sai, essa bala já está chegando em alguém está morrendo aqui do meu lado, né? E isso é muito... Para mim, é muito dilacerante. Foi uma noite terrível. E aí eu acordei com um rapaz lá do Morro dos Macacos, ele sentado, um monte de crianças de escola, e ele com um livro que eu escrevi com o Estevão, com o meu companheiro, um livro infantil, e um menininho lendo, são vários perfis, né, de personagens negros e tal, e o menininho estava lendo um personagem, que acho que não sei se era o Luiz Gama ou o André Rebouça, ele estava lendo o perfil desse menino. Eu falei, gente, essas crianças ouviram o mesmo tiro que eu, e elas estão aqui, elas estão lendo, alguma coisa está acontecendo, né? Eu estive na Cidade de Deus para ver lá alguns episódios lá dentro da Cidade de Deus com lá o Instituto Arteiros, a mesma coisa, uma explosão de criatividade, de vida. Como vocês acham que essa periferia que ainda não venceu, essa favela que ainda não venceu,
como ela pode vencer, como ela pode fundar esse novo projeto? A arte é o caminho, é um caminho? O que vocês enxergam? Porque tem uma dualidade aí, né? A cada 23 minutos um jovem negro morre? Não, a cada 12. Esse número já baixou. Pode atualizar aí nas falas de vocês. A cada 12 minutos. Então, como é que a gente equaliza isso? Bom, eu acredito muito no poder das palavras, porque o que a gente está preso hoje é fundamentado por uma série de palavras, inclusive o que é o centro, o que é a periferia, quem que é o patrão, quem que é o trabalhador. São acordos feitos a partir de palavras, assim. Então, a minha esperança, enquanto artista, e pensando na minha humilde contribuição, é conseguir imaginar novos mundos e novas realidades a partir do que a gente já tem, assim. Então, eu acho que isso que a Eliana falou é muito interessante a gente pensar, porque a gente está falando de gente que constrói esse país com muito pouco e que consegue, às vezes, estar com muito menos problema de depressão do que pessoas que estão muito mais alimentadas e enfim, porque até o sofrimento ele é elitizado de alguma forma, né? Se a dona de casa inventar de ter depressão durante muito tempo, ela vai morrer de fome. Então, a gente inventa a roda de samba, o riso, a gente inventa um monte de coisa como forma de resistência, como forma de continuar existindo e mantendo tradições, né? A gente também carrega uma série de tradições, assim, enquanto população afrodescendente, e uma delas é a tradição dos griots, né? Então, eu acredito que, enquanto artistas, a gente pode trabalhar na construção de novos imaginários que sejam incisivos a esse imaginário contra esse imaginário que a gente vive, que foi construído hoje, e essas imagens, porque a imagem do negro no Brasil, ela ainda é muito precarizada, assim. Apesar de ter sido ter tido muitos avanços em questão de publicidade e até em algumas áreas profissionais, no geral, a nossa imagem ainda é muito precarizada. Então, a gente pode, enquanto artistas, construir novas imagens. Só que isso tem que ser amparado por uma série de outras alternativas, né? A gente tem que ter pessoas comprometidas com uma nova possibilidade de país em todas as áreas, né? Na política, na economia, enfim. Por quê? A gente não tem nada parecido com uma esquerda no Brasil assim, há muito tempo, né? Porque é só olhar o preço das coisas no mercado e pensar, qualquer governo de esquerda, o mínimo que um governo de esquerda tem que fazer é conseguir fazer alguma proteção para que itens básicos da cesta básica das pessoas não cheguem aos preços que chegaram. O café não pode custar o quanto custa, com o Brasil produzindo as toneladas de café que produz todos os anos. O brasileiro não pode deixar de comer ovo para poder vender ovo nos Estados Unidos, gente. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, repensar o que é ser de esquerda num país como o Brasil, assim, né? Porque a ideia de esquerda que eu tenho é algo anticapitalista. E eu sinto que há muito tempo a gente tem patinado numa ideia de esquerda muito desenvolvimentista, né? Que é tipo, a esquerda é bom porque você vai comer carne, ou porque você vai andar de carro. E isso está completamente fora do tom de qualquer discurso no mundo inteiro do que a gente precisa conversar agora, né? A gente está vivendo uma emergência climática, assim, não dá para a gente achar que comer picanha é a solução dos nossos problemas. Eu tenho toda a admiração aqui pelo Lula, gente. Eu já falei bem dele várias vezes, já defendi ele, já homenageei ele. Mas eu estou falando de algo que a gente se permitiu cair num lugar muito capitalista do pensamento do que é ser esquerda, né? Então, eu acho que... E aí, quando o Paulo estava falando do machismo e do racismo, a gente está falando de dois braços do capitalismo, né? O patriarcado,
E a criminalização de pessoas negras, a escravização de pessoas negras, são fundamentadas pela a ideia de capitalismo que a gente tem hoje. Tudo nasce disso, né? Então, eu acho que a gente, para refundar uma sociedade brasileira que seja mais justa com a maior parte da sociedade brasileira, porque o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país que tem muita grana e que a maioria das pessoas são precarizadas. Mas se você vai na Europa, dá um rolezinho, a quantidade de brasileiro que está lá gastando dinheiro assim, ó, com o euro a R$7, sem pensar no dia de amanhã, mostra que a gente tem muita gente rica e muito dinheiro aqui nesse país que a gente não vê. Então, eu acho que a gente, para refundar essa sociedade, a gente tem que repensar o que a gente entende como movimento progressista e, a partir disso, entender o tamanho do nosso país no mundo, né, numa escala global. Assim, o Brasil ele tem sido muito conivente, as pessoas poderosas do Brasil têm sido muito coniventes com essa ideia de que o Brasil é um lugar de mão de obra barata e desqualificada, mas, na verdade, a gente produz muitas das coisas fundamentais, inclusive a família que mais explora nióbio no Brasil é a família brasileira, a família Salles. Todo mundo sabe que sem o nióbio não tem celular, não tem. Então, a gente exporta coisas desde o café até a matéria-prima de eletrônico. E o povo brasileiro não vê esse dinheiro, tem alguma coisa errada nesse lugar. Esse dinheiro está em algum lugar. E a gente precisa repensar como organizar isso de uma forma que seja mais horizontal mesmo, né? Que a gente consiga não precisar que tenha tanta gente morrendo de fome, tanta gente pedindo comida na rua, tanta gente pedindo dinheiro na rua, enquanto outras pessoas estão ali a poucos metros de distância e vivendo em apartamentos de 300, 400 metros quadrados. Bom, a pergunta é a forma de resistência que você falou, não é isso? Eu fico pensando, a Bianca Raboneira chegou ali, aí eu fiquei pensando, né, no trabalho, eu ainda volto com a Ana Maria Gonçalves, né, num defeito de cor. Né? E nesse livro tem duas coisas interessantes, porque a gente fez um trabalho, a gente fez que a Globo não produziu, porque ficou muito caro, sobre adaptar o defeito de cor para uma série de 51 capítulos, né? E teve a Revolta dos Malês, tem essa luta, que é uma luta armada, importantíssima, né? Teve bastante reflexo na sociedade brasileira. E a gente tem a luta do Luiz Gama, que é o filho dela, que é uma luta totalmente intelectual. Ele começa a libertar pessoas escravizadas ilegalmente através do direito. Ele era um rábula. O que era o rábula? Porque ele tinha um defeito de cor. Ele era, porque não podia entrar na universidade, as pessoas negras não podiam frequentar a universidade, e quando vinha no diploma, ele assistiu, mas não podia ter diploma, mas tinha um defeito de cor. Ele podia advogar, mas tinha um defeito de cor. Eu me encantei com esse livro, né? Quando eu li, eu viajei lá do Rio, fui até no interior de São Paulo, porque assisti uma palestra da Ana Maria Gonçalves, quando eu acabei de ler o livro. E quem me deu o livro foi o Flávio Gomes, que é um grande historiador, né, brasileiro. Então, assim, tem essas duas lutas, né? Você tem essa luta. E a cultura, como forma de resistência, é a nossa grande arma. As grandes guerras no mundo foram religiosas. E é o que está sendo agora, porque o judeu fica matando o muçulmano. Está até hoje aí. Essa guerra não acaba. E as guerras, né, as guerras religiosas que tiveram no mundo, estão aí até hoje, de uma certa forma. A gente não tem nossos terreiros de Umbanda, o pessoal joga pedra. Quando teve, antes da abolição, depois da abolição, quando já tinha feito a abolição, eles proibiram o quê? O samba e o candomblé e a umbanda. E a capoeira. Está aí. Né? O Peninha falou do Luiz Gama
né, ele tem uma coisa na internet que ele fala do Luiz Gama, né, do André Rebouças, foram tudo lutas intelectuais, através de partido, do poder, de fundar um partido, outra é republicano, outra é imperialista, mas foi André Rebouças que escreveu a Lei Áurea, foi um preto que escreveu a Lei Áurea, que foi totalmente cortada pelos republicanos, depois e tal, teve, mas a gente sabe disso. Então, assim, essa questão da luta em si, né, da luta da resistência através da arte, através da religião, eu sempre falo que a cumplicidade de acreditar no mesmo Deus faz você ir para a guerra. Então, tiveram várias lutas. Por exemplo, a gente fala das cotas. As cotas não foi um presente do governo, foi uma luta. O Ivani, eu me lembro que eu estava na universidade já, isso em 82, eu estava na universidade, e o Ivani, eu conheci o Ivani indo lá, fazendo um movimento para as cotas. Ele lá fazendo, o Hélio Semog fazendo, falando das cotas, que eram pessoas que já tinham estudado. Eu vi aquele pessoal indo lá, né? Zonório Garcia, o grande fotógrafo, indo lá fazer, ele morreu agora na Covid, na Covid e tal. Foi uma pessoa que eu tinha assim, um espelho, né, de ver essas pessoas que me fizeram estudar, que me fizeram ir para a universidade. Então, assim, tem a forma de luta, a luta cultural é muito forte, né, para todo mundo, mesmo, por exemplo, as pessoas que não têm religião e tal, mas têm a cultura, têm aquela coisa que faz as pessoas se unirem, de bater palma para o mesmo artista, de ler o livro da Eliana Alves Cruz, entendeu? Não, eu li o livro dela. Então, são as pessoas que... Você leu? Eu também li. Né? Tem essa interação através da arte, né, que fortalece as pessoas, nos fortaleceu, né? A luta continua, tem muita gente ainda, como ele falou, mas a luta nunca parou. A luta nunca parou. O movimento negro está muito mais forte do que estava há tempos atrás. Tem muito mais pessoas jovens lutando, tem muitos jovens falando, se expondo, denunciando. Tem muita gente ainda que no meu tempo não tinha. Era um grupo muito pequeno. O grupo da Lélia Gonçalves ali, o grupo do Zanora, era um grupo muito pequeno, do Hélio, desse pessoal. Agora, você vê na internet o pessoal falando. Então, eu estou muito feliz, né, com o que está acontecendo. O movimento negro está muito grande, pessoas falando, exigindo, e nós estamos aí e vamos lutar até o fim. E não existe direito que esteja conquistado para sempre, né? A gente sabe que é isso. Veja o que está acontecendo aí com nossos vizinhos aí em cima, né? Não existe direito. Eu estive lá tem um mês e, olha, puxado. Então, eu acho que não existe direito que esteja conquistado para sempre, porém, estamos aqui continuando, lutando, produzindo arte, produzindo cultura, e vocês dois, nas comunidades de origem, né, onde vocês cresceram, são também pessoas consolidadas. Eu queria que vocês dissessem, assim, como é, Giovanni, né, começar por você, como é que esse menino, que era um menino raro que lia Machado de Assis e que hoje é um autor muito reconhecido nacionalmente, como ele é visto hoje lá na comunidade do Vidigal, e como esta obra afeta aquelas pessoas que estão lá. E o que te interessa contar a partir daí? Para mim, essa relação com os leitores que eu consegui é a coisa mais importante assim, que eu posso dizer. Além do desespero de não ter dinheiro para pagar o aluguel, que eu acho que essa é a coisa mais importante, que foi conquistada, a coisa mais importante é ter esse grupo de leitores que são parecidos com meus personagens, né? Eu acho que isso é algo tão bonito de se ver. Assim, eu lembro que, pouco antes de eu lançar O Sol na Cabeça, eu estava morando na Rocinha, a gente tinha vivido um período de ocupação militar ali, que eu me lembro de um dia com mais de 12 horas de tiroteio ininterruptas, assim, que você andava na rua e você via aquele monte de buraco de bala na parede e um monte de janela quebrada e um monte de cabos. Aquilo ali era, enfim, tinha acontecido enquanto eu editava O Sol na Cabeça, já para sair na Companhia das Letras. E aí, quando saiu O Sol na Cabeça, muita gente veio falar comigo sobre essa alegria de ver uma pessoa conhecida, uma pessoa que estava por ali,
falando sobre esse lugar e levando esses lugares para além da violência urbana, assim, né? Muita gente falou isso comigo. Pô, fiquei muito feliz de ver o nome do Vidigal num programa de televisão ou num jornal que não tivesse a ver com a questão da violência, que tivesse a ver com a potência que a gente tem de fazer arte, de fazer cultura e tal. Então, eu tenho muito esse orgulho, assim, essa troca, assim, eu tenho essa felicidade de ser muito lido nas escolas públicas, né, no ensino fundamental e médio. Muita gente me escreve de escola mostrando foto, mostrando alunos que fizeram trabalhos inspirados nos meus livros, e tenho essa felicidade de saber que meu livro foi, tanto Só na Cabeça quanto o Via Appia, foram os primeiros livros de muita gente, inclusive de muitos dos meus amigos, né, pessoas que foram criadas comigo. O primeiro livro que leu do pé à cabeça foi o meu livro, assim. Então, isso me dá uma alegria muito grande, porque eu tinha muito medo, assim, quando eu comecei a entender o que era mercado literário, o que era esse universo, eu tinha muito medo de me transformar numa figura que pega esse universo e carrega para um outro lugar ali, e que só uma mesma classe média intelectual vai ter acesso a isso. E, felizmente, eu tive esses encontros. Assim, eu acho que isso revela essas mudanças que o Paulo está apontando, que não são umas mudanças que diz respeito só aos autores, mas também diz respeito ao grupo de leitores que estão acompanhando a literatura contemporânea. Assim, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai ver Baixada Fluminense nos eventos de literatura, cada vez mais a gente vai ver Rocinha, vai ver Mangueira, vai ver uma série de pessoas que, antigamente, estavam muito alheias desse universo. Então, acho que existe um movimento simbiótico do surgimento desse grupo de autores, ao mesmo tempo que surge esse grupo de leitores, que é o que permite que esses autores continuem sendo relevantes. Então, é uma alegria, assim, muito grande ver isso. E eu acho que a gente está, a cada vez mais, ganhando mais esse espaço de poder disputar o lugar do que é a identidade brasileira, né? Eu acho que esses livros, o livro que vai ter uma empregada doméstica como protagonista, ou o livro do Zé Faleiro, que vai ter um estoquista de supermercado como protagonista, a gente está falando de um movimento que está trazendo para o centro da literatura brasileira figuras que, ou foram completamente ignoradas, ou dois, foram olhadas a partir da ideia estereotipada, né, da empregada gostosa que vai fazer a iniciação sexual do filho do patrão, ou então do cara que trabalha em qualquer emprego precarizado e vai aparecer ali como burro. O cara dos supridores é um marxista, e ele está querendo fazer uma revolução dentro daquele supermercado. Eu acho Os Supridores um livro incrível porque ele consegue recriar, a partir da ficção, a teoria conhecida do Capital. Então, eu acho que, enfim, essa troca com esses leitores é uma prova de que a gente, sim, tem coisas para comemorar, e que a gente pode, e que eu acho que isso sugere o início de algo importante, assim, algo que vai lançar novas imagens do que a gente entende como imaginário do Brasil. Pois é, eu ia falar, você falou identidade do Brasil, eu ia falar, você está falando de Mangueira, Bangu, não sei o quê, Rio de Janeiro. Mas o Brasil é enorme, então eu ia aprofundar, mas não temos tempo. Então, eu vou passar aqui para o perguntas. Olha aí, não, espera aí, só 2 segundos que Paulo Lins precisa falar de Cidade de Deus, antes, durante e depois, que o filme Cidade de Deus, muito rapidamente, né? O filme Cidade de Deus, ele teve um impacto tanto para quem mora lá como para quem está fora. Para quem mora lá, teve uma questão muito, muito negativa, né? Teve uma questão pesada ali, que veio agora, né? 20 anos depois, um tempão depois, vem o seriado e meio que dá uma girada muito bacana, e que olha aquela comunidade de um outro jeito. Como é que você viu esses movimentos e como isso... o que te interessa falar qual é a novidade sobre a Cidade de Deus hoje, em 2025? Bom, quando eu lancei o livro,
Porque eu comecei... Como é que a arte da escrita chegou até a mim? Né? Chegou pelos livros infantis, a gente lia na escola, mas eu cresci ali na Cidade de Deus e, do meu lado, estava o Aso, o Ovídio, o Beto Sem Braço, o Martinho da Vila, o AGP, tudo na quadra de samba, fazendo samba e cantando as suas letras ali. E eu ficava ali, aprendi a tocar. Eu já saí na bateria de quase todas as escolas de samba, já saí em todas as escolas de samba do Rio. Sou do samba, assim, cresci. Por isso que eu escrevi desde que samba é samba. Então, eu ficava aquele pessoal ali, eu tocava, eu ouvia as músicas, são grandes poetas, né? E lá no Estácio tinha o Cartola e tal, eu vivia olhando, vivia perto, né? O Martinho da Vila perguntou assim: o que você fazia, Paulo? Não, eu fazia avião para vocês, para o pessoal do samba. Aí ficava lá com aqueles caras e tal, e eu fui crescendo, fui vendo. Aí eles tinham para o samba enredo, para distribuir, tinha que bater a máquina e rodar num stencil. Vocês não sabem o que é isso, porque stencil, tinha que rodar num stencil. Aí o pessoal falava assim, ó, bate o samba aí, dá Paulo. Na escola eu pedia à professora, a professora liberava, aí ele falava aqui assim: Paulo, se quiser dar uma mexidinha aí, pode mexer. Foi aí que eu comecei a escrever. Aí eu tirava, quando estava repetido, eu tirava uma frase e tal, eu rodava no stencil e ficava rodando. Os meus amigos falavam que eu era otário, porque eu estava fazendo isso para os sambistas. Eu falei assim, poxa, só estou aprendendo aqui, né? Aí eu fazia, ficava rodando lá e tal, e mandava. E esse sambista, o Ovídio, foi um grande compositor, gravou vários sambas, né? Vai fazer falta na avenida, quem viveu cantando a vida, não morreu, desencantou, que ele fez para Cararões, quando ela morreu. Martinho da Vila, todo mundo conhece, Beto Sem Braço, né? Aí, quando eu lancei o livro, aí eu estava falando até com minha companheira ontem, que foi assim umas 5.000 pessoas. Sei lá o Luiz Schwartz, que da Companhia alugou 5 ônibus, graças a Deus, foi todo mundo para lá e tal. Aí ficou. E o que eu mais gostei é que várias pessoas da Cidade de Deus começaram a trabalhar no filme, e hoje, ainda na série, tem várias pessoas trabalhando, muitas pessoas começaram a trabalhar. Eu fazia parte, eu tinha o Acorda Crioulo, que é um grupo do movimento negro que o Evani fundou lá na Cidade de Deus, eu ficava lá. Tinha o Comocid, a Associação de Moradores. Agora, na série, nós resgatamos isso tudo. O Estevão, que é casado com ela, é meu parceiro. Ele está aí, mas não veio à minha palestra, porque está trabalhando. Se não trabalhar, eu cobro. Brincadeira. Então, eu acho assim, que eu venho... A Cidade de Deus, vários artistas, várias pessoas, né, conseguiram ler, muita gente leu. Eu nunca li o livro, o vídeo falou, eu nunca li um livro, vou ler o teu. Então, eu acho isso interessante, né? Essa questão da cultura fortalecendo a gente, porque, né, a cultura é uma das formas mais eficazes de se lutar. E outra coisa que eu queria falar, só para terminar. Quando eu lancei o livro, o Marcelo Rubens Paiva pegou, ele fez uma matéria na Folha de São Paulo. O Marcelo Rubens Paiva me ligou, falou assim, Paulo, eu quero te conhecer, você pode vir aqui a São Paulo, que eu quero te levar para conhecer uma pessoa. Eu falei assim, legal. Aí eu vim, aí encontrei o Marcelo, a gente começou a conversar e tal, vamos lá no Capão Redondo. Aí, no Capão Redondo, o Ferrez ia lançar um livro. Ele tinha o livro do Ferrez, ele tinha lançado, o Ferrez lançou o livro. Aí, depois disso, apareceu a literatura marginal, apareceu o Buzo, apareceu o Sérgio Vaz. Isso que eu mais me orgulho, né, de falar que assim, a periferia, quando tinha poesia, não, agora a poesia é periférica, a poesia é marginal, né, a poesia saiu numa revista que tinha muito grande e tal, então saíram vários, o Buzo está aí, tá um monte de gente, Giovanni Martins está aí, é da periferia, entendeu? Está todo mundo aí, então nós temos várias pessoas na literatura e na fé da força, da nossa força. Lindeza. Então, minha gente, vamos às perguntas. Nossa amiguinha ali, não muitas, não sei quantas, me digam aí, produção. A gente consegue 2. 2? Ó, Aí então, a gente continua o papo lá fora. Então tá. Quem levantou a mão aqui? E lá, né? Show.
Aí eu peço que aquele Tá. esquema. Falar o nome e ir direto para a pergunta para a gente conseguir seguir. Obrigada, gente. Boa tarde, meu nome é Mariana. Trouxe muito esclarecimento essa palestra, porque às vezes eu me pergunto de coisas, eu falo, meu Deus, como isso acontece? E a hora que você ouve, você fala, agora eu entendi, agora faz tudo sentido. A palavra de Giovanni, que você falou do poder da palavra. Até onde eu estudo, até onde eu sei, eu faço filosofia para entender as estruturas sociais, como que elas funcionam, como elas nascem. E o que eu percebo no movimento, de tudo que eu venho estudando, é realmente esse poder da palavra. Da exibição. Para mim, a apropriação cultural é quando a gente vai mudando os termos, então, a gente vai mobilizando. Periferia, quando a gente fala de periferia em Aristóteles, é uma coisa, hoje periferia é uma coisa totalmente diferente. E parece que esse movimento é lógico, né? Existe a resistência, existe a configuração da palavra pela resistência e existe a configuração da palavra por autoridades. E essa construção pela autoridade é onde desqualifica, é onde desmobiliza tudo. Então, fala lei de cotas. Não, a lei de cotas, realmente, puta lei da hora. Gente, faz 12 anos que existem, e o tanto que ela já foi mudada, ela não é nem um pouco parecida do que ela era 12 anos atrás. Como a gente consegue continuar com essa resistência? Como que a gente se cria nessa resistência e reinventa? E como que a gente faz isso? Como que a gente mantém esse movimento? Vamos fazer o combo, então. Ela fez a pergunta. Tudo bem? Eu queria perguntar para vocês dois o seguinte, vou ser rápido e conciso. Vocês trazem para a literatura de vocês, e o Paulo faz isso resgatando algo lá de trás do Guimarães Rosa, uma embocadura, que é uma embocadura completamente diferente, que é acrescentada e enriquece a nossa literatura. Como é que é para vocês o lançamento dos livros de vocês fora do Brasil e até em Portugal? Como é que é para vocês o exercício, às vezes, de um editor virar para vocês e falar assim, a gente tem que botar aqui uma nota de rodapé para explicar o que vocês estão querendo dizer aqui, porque isso é uma embocadura da periferia, entre aspas, né? Como é que outras culturas, outros países, e até Portugal, assim, já foi proposto para vocês fazer um glossário ou escrever notas de rodapé para que as pessoas entendam do que vocês estão falando no livro de vocês, que para nós é muito fácil de entender? Querem responder? Sim. Bom, primeiro, comentando aqui a primeira pergunta, eu acho que a gente precisa, enquanto artistas, enquanto intelectuais, definir o que a gente quer resistir, ou seja, resistir quer dizer que a gente quer manter algo. E o que a gente precisa quer brigar para que mude, né? Eu acho que essas duas coisas precisam estar muito bem definidas no nosso discurso e na nossa ação. Porque eu acho que existem muitas coisas que precisam ser conservadas no que a gente já construiu, mas tem muitas coisas que a gente precisa mudar, assim. E parece que toda vez que você fala sobre uma outra forma de existir, você está sendo utópico. Mas tem uma frase que eu gosto muito da Ursula Le Guin, que é uma autora que eu admiro bastante, que ela fala, muita gente acha que o fim do capitalismo é algo impossível. Assim também achavam os reis no período da monarquia. Então, acho que a gente precisa ter essa noção de que a história está sendo escrita todos os dias e que ela está sofrendo alterações. Então, como é que a gente vai atuar nesse breve espaço de tempo que vai garantir que a gente consiga conservar algumas coisas e transformar outras? E respondendo ao nosso amigo ali sobre a questão da linguagem, cara, é uma doideira, assim. Tem coisas muito legais e tem coisas muito estranhas nessa relação. Em Portugal, meus 2 livros saíram com um glossário, né? Apesar de eu ser radicalmente contra, eles conseguiram me convencer e saíram e tal, e enfim, os portugueses gostam dessa história de glossário, porque em Portugal
a primeira vez que eu fui a Portugal, eu não conseguia comprar uma seda. Eu chegava na banca de jornal e falava assim, tem seda? Claro que não. Aí tu fica tipo assim, fiz uma pergunta, a pessoa parecia que eu estava pedindo seda para fazer roupa. Seda em Portugal quer dizer mortalha. Você tem que pedir uma mortalha. E aí ele vai te dar lá. É porque a gente pacotinho fala de brasileiro, smoking. a gente não fala português, né? Exatamente. Então, tem isso, mas, enfim, eu só viajei para fora para lançar o Sol na Cabeça. Né? O Viápia, que saiu agora na Alemanha, vai sair nos Estados Unidos e ainda está em processo de tradução, longuíssimos processos de tradução, para sair em outros países. Mas, quando eu fui lançar o Sol na Cabeça, eu percebi uma coisa muito interessante, assim, que era... Já tinha dado bastante entrevista, né, aqui no Brasil e em Portugal, que foi o primeiro lugar a ser publicado Sol na Cabeça fora do Brasil, por uma questão óbvia de não precisar traduzir. Então, eu já tinha respondido muita questão sobre linguagem. As pessoas me perguntavam muito sobre a questão da linguagem, sobre a construção da linguagem do livro, os processos. E quando eu fui, por exemplo, na Espanha, quando eu fui na França, na Itália, as perguntas eram mais voltadas a coisas da trama. E aí eu comecei a perceber que, na tradução, a linguagem não imprime o mesmo impacto do que ela vai imprimir, assim. Num primeiro momento, eu fiquei um pouco chateado, mas, num segundo momento, eu achei interessante também pensar como que, para além da construção linguística, existe uma outra zona de interesse nesses livros, né? Então, eu fiquei um pouco feliz, isso me consolou um pouco, embora algumas pessoas já tenham me dito que, em alguns países da Europa, não vou falar quais, para não botar dedo na cara de tradutor nenhum, parecem uns velho branco tentando falar gíria. Mas, como eu não falo em questão, não posso afirmar. Mas eu achei muito interessante essa mudança, assim, né? De tipo assim, quando você tira a questão da linguagem, o que sobra, né? Sobre o que a gente pode discutir. E isso me deu alegria, porque eu nunca quis usar a linguagem de uma maneira exibicionista. A questão da linguagem nos meus livros, ela é absolutamente necessária para contar aquele tipo de história. Se eu fosse contar outra história, eu escreveria de outra forma. Então, para mim, foi uma grata surpresa ver essa identificação de leitores que vêm de uma construção linguística completamente diferente da nossa. Essa questão, por exemplo, da mudança da política, de mudar uma coisa assim, eu tenho muita fé na política, porque eu sou fundador do PT, no Rio. Eu ajudei a criar o partido. Mas, Paulo, espera aí. Vamos lá, situa a gente. É da resistência que você está respondendo? Da resistência. Ah, tá. Então, assim, você tem dois tipos, né? Você tem a resistência política, você tem a resistência na guerra e você tem a resistência cultural. Vamos botar 3 tipos de resistência. Tá? Vamos tentar assim. Então, na guerra não deu para mim. Não dá para... talvez se eu fosse no tempo do Levante, do coisa, eu entraria na guerra. Mas você pega... Eu fui para o Partido dos Trabalhadores, fui do governo no Rio. Me chamaram agora, tem uns 2 anos atrás, me chamaram para ir para o governo de novo. Eu não quis, não aceitei, porque eu não estava a fim de... Quero um pouco de paz na minha vida, e ficar só escrevendo é melhor, mas eu não fui para o governo. Eu ia ser para a Fundação Casa Rio Barbosa, eu não fui. Mas estou participando dos eventos que tem de cultura no PT, eu estou sempre presente, para literatura. Um projeto que eu fiz há 30 anos, que era biblioteca em escola pública, olha só. Esse foi aprovado agora, eu estava lá, eu vi a aprovação. Então, tem essa, acredito na resistência de 2 formas. Na guerra também, mas guerra acho que não cabe mais, né? Eu acho que na resistência política, eu estou na política, eu estou no movimento negro, eu estou junto, tu sabe, sempre tive, minha vida toda foi essa. E lá na tradução, por exemplo, você vai ser de um país, Estônia, né? O teu livro vai ser traduzido para a Estônia. Aí eu falei assim, onde que é a Estônia? Eu nunca tinha ouvido falar na Estônia, né? Aí eu fui lá para a Finlândia, aí
eu pegava, estava 40 graus abaixo de zero, estou lá na Finlândia, olhando aquilo e tal, neve, andando na neve o tempo todo, um monte de neve e tal. Aí eu falei assim, vamos lá na Estônia? Aí o cara falou assim, não, o livro vai ser lançado lá, vamos na Estônia? Eu falei aqui assim, como é que é lá? Um pouquinho mais frio do que aqui. Eu falei assim, não vou. Não fui na Estônia. Agora, eu só conversei com 2 tradutores. O português eu não deixei mudar, não deixei. Né? Não dá, você não. Portugal, você não vai mudar, não, vai ficar em português. Não deixei mudar, não. Não. E, para o resto, para a França, o meu tradutor, eu morava em Santa Teresa e ele morava ali em Laranjeiras. Aí, ele pegou, Paulo, eu quero tirar umas dúvidas com você sobre a tradução francesa. Eu falei assim, tá, eu sou tradutor francês, por favor. Eu falei assim, que horas que você pode chegar às 8 horas da manhã? Imagina, eu chegar às 8 horas da manhã, né? Aí eu falei assim, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu com um copo de uísque. Aí começou a falar, conversar. Aí eu comecei a beber isso com ele, eu peguei e dormi, ele também dormiu. Aí ficou, ele falou aqui assim, tudo bem, o que você quer? Não precisa mais nada, não, já compreendi tudo. Eu fui embora. E a tradução foi feita. Aí eu não tenho mais... Ficou boa? Ficou. Aí eu falei assim, beleza e tal. Depois a gente foi para Paraty, ele foi para Paraty, eu fui... Quando começou a primeira feira... Não, a primeira feira literária eu estava em Cuba, eu não fui. Foi na segunda de Paraty. Aí eu fui e tal, ele ia falar comigo, aí ele pegou, se atrasou, aí ele tinha alugado um barco. O barco pequenininho assim, eu falei assim, pô, a gente vai sair desse barco, a gente saiu pelo barco e tal, ele está lá controlando, aí daqui a pouco ele tira uma garrafa de 51 de baixo, dá uma bebida, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Vai falar em línguas. Ele já faleceu. Queria agradecer, a gente precisa encerrar, infelizmente. Eu quero agradecer a Eliana de estar aqui, de aceitar. É um privilégio, viu? É um privilégio. Obrigada a vocês, obrigada a todos e todas que estão aqui presentes. Eu preciso evacuar a sala, porque tem uma fila